Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, enfim, em nome do CDS, em primeiro lugar, dizer-lhe o seguinte. Nós não questionamos, e eu vou-lhe fazer várias perguntas, nós não questionamos nem a intenção destas medidas, nem desvalorizamos, obviamente, uma preocupação humanista que, obviamente e naturalmente, subjaz a estas medidas. Isso para nós não está em causa, no entanto, elas têm que ser avaliadas, têm que ser ponderadas e tem que se ver se esta solução está ou não e em que termos, em condições de, da nossa parte, merecer a nossa concordância. E em relação a isso, dizer, Sra. Ministra, que a primeira surpresa que eu tive ou que registrei em relação a esta matéria, que de resto lhe dei expressão pública, não é segredo, é de que, aparentemente, independentemente de tudo o resto que possamos discutir, a primeira solução normal seria encontrar uma solução em ambiente prisional. E faço-lhe essa pergunta se assim é ou se assim não é. Quer dizer, porque havendo uma solução em meio prisional, essa pareceria ser a mais lógica. E eu pergunto-lhe, desse ponto de vista, Sra. Ministra, o que é que foi feito e a partir de quando? Porque, de facto, eu não tenho conhecimento, mas deve ser falta de informação minha, do momento em que terá sido aprovado o plano de contingência para o sistema prisional. Não tenho informação do desenvolvimento desse mesmo plano. Não sei exatamente, apesar de alguns esclarecimentos que nos foram dados pelo Sr. Diretor-Geral, o que é que foi feito para procurar ter, enfim, nós estamos a assistir à construção ou à elaboração de hospitais de campanha um pouco por todo o lado. Eu não sei se foi feito alguma coisa para, em sistema prisional, ter, por exemplo, essas soluções. Ter e equipar, por exemplo, seja Caxias, seja Matosinhos, de alas, por assim dizer, ou de enfermarias, numa lógica de hospital de campanha. Também não sei a partir de que momento foi disponibilizado material e equipamento de proteção, designadamente aos guardas prisionais, que são, Sra. Ministra, um pouco à semelhança do pessoal que entra e sai dos lares de idosos, pode vir daí, obviamente, o foco de transmissão que pudesse gerar o tal rastilho, porque no fundo são eles que saem, são eles que entram, são eles que podem levar, por assim dizer, o vírus para dentro do sistema prisional. E, portanto, isto é um conjunto de perguntas iniciais sobre o que é que foi feito para agora chegarmos a esta solução. Em relação a esta solução, Sra. Ministra, quais são as principais preocupações que nós podemos opor aqui e refletir aqui e que, de resto, o CDS não deixará de colocar no debate, porque este é um duplo debate, isso é positivo, porque estamos a discutir de manhã, voltaremos a discutir à tarde, mas não deixaremos de pôr neste mesmo debate. Em primeiro lugar, quer dizer, eu acho que tem que ser feita uma avaliação, independentemente dos crimes, e eu acho até sinceramente que não estarei errado se lhe disser que os casos de maior dúvida não são as penas menores, são aquelas que falta cumprimento de pena, porque essas podem ser penas maiores, e aí poderá estar o maior fator de perigosidade social, porque as outras penas são de facto por crimes não que sejam irrelevantes, mas de menor importância ou peso, nesses casos, se o sistema prisional estará em condições, e se a Sra. Ministra concorda ou não, que tem que haver uma avaliação quase que individual de fator de risco. Avaliação essa que o sistema prisional deveria assumir, ou dizer, nós consideramos que neste caso, em função do comportamento ou de outras realidades, não existe risco de perigosidade social, evitando assim a questão do alarme social. Na questão do alarme social ainda, nós achamos que há um tipo de crimes que devia estar excluído, e tanto quanto percebo, Sra. Ministra, é uma pergunta, não está completamente excluído, como é, por exemplo, o tráfico de droga. Nós achamos que o tráfico de droga deveria, em qualquer caso, em qualquer circunstância, estar excluído, mesmo nos casos menos graves, mesmo no tráfico, com penas menos pesadas, por assim dizer. Portanto, achamos que deveria estar excluído. Por outro lado, pergunto-lhe, Sra. Ministra, se concorda ou não com, nós não estamos contra, por exemplo, os elementos das forças de segurança condenados não serão libertados, os condenados por crimes de corrupção ou outros associados a funções políticas, têm sido muito associados, porque é mediático, como é evidente, não serão libertados. Eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, se não considera, por exemplo, que aqueles que cometeram crimes contra as forças de segurança também não deveriam ser libertados, e isso não está neste diploma. Ou seja, quem tenha sido condenado por um crime cometido contra elementos das forças de segurança também não devia, na nossa opinião, poder ser libertado. Última ordem de preocupações, Sra. Ministra.
A questão de, obviamente, isto é uma medida, a Sra. Ministra diz, e aí, enfim, não vou sublinhar, mas parece de facto um pouco contraditório, diz, não há sobrelotação. Mas se não há sobrelotação, menos lógico é que não se consigam criar soluções em ambiente prisional, porque se não há sobrelotação, a lógica deveria ser, obviamente, a mesma lógica que é aplicada, por exemplo, aos lares de idosos, onde de resto a sua colega Ministra da Saúde ontem recomendava que até pessoas doentes, mas não numa situação complicada, pudessem regressar, o que a mim me faz alguma confusão, porque nem todos os lares, por exemplo, têm condições de isolamento e se não há sobrelotação, a ideia foi que as prisões tivessem essas condições de isolamento. Admitamos que não têm, admitamos que sairão quantos presos, pergunto-lhe, de facto, dizia o Sr. Deputado António Filipe, a Comunicação Social fala em números, eu pergunto se a Sra. Ministra tem um número, são os tais 1.200, não são, que número é que vai sair? Com esse número o problema continua a existir lá dentro, quando muito criámos espaço, por assim dizer, para poder lidar com ele e não mais do que isso, e pergunto-lhe, Sra. Ministra, se esses 1.200, 1.000, os que sejam, se será avaliado também algum tipo de risco que isso possa constituir do ponto de vista da saúde pública, ou seja, por exemplo, se esses que saírem serão ou não testados, porque eu acho que faria sentido, obviamente, e havendo este risco e havendo esta suspeita, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, que esse teste fosse feito, não falo de outras doenças, não presumo de médico, portanto não sei se existiria ou não aí algum tipo de risco de outras doenças infecto-contagiosas, não sei, sinceramente, e não entro por aí. Mas, pelo menos no caso de Covid, saber se, ao mandarmos 1.200 pessoas para a comunidade, teremos ou não essa garantia. Por outro lado, se não seria preferível, de facto, garantir o domicílio e ter meios de controle desse mesmo domicílio, que as pessoas efetivamente cumprirem o domicílio. Algumas destas pessoas podem não ter até domicílio e, portanto, domicílio estável e, portanto, saírem sem garantia que vão estar confinadas, quando a ideia é confinar mesmo concluir. Não faz sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a solução normal, já respondeu o Sr. Deputado Telmo Correia, seria no meio prisional. Nós, como lhe disse, criamos espaços prisionais, temos os planos de contingência, temos as enfermarias em Caxias, em Custóias, no Linhó, Passos de Ferreira, Coimbra, não é propriamente uma enfermaria, nem os Açores, portanto são tendas de campanha. É verdade também que o risco é maior no que diz respeito ao remanescente, portanto às pessoas que têm o remanescente. Agora, relativamente a esse grupo de remanescente, eu queria chamar a atenção para uma coisa, que é, se nós estamos a falar de um remanescente de 2 anos, em princípio, estas pessoas seguramente cometeram crimes que já os levariam a estar neste momento em condições de ter a suspensão da pena muito próxima. Vamos admitir hipóteses. 4 anos. Alguém que tem 4 anos. 4 anos tem metade da pena. Alguém que tem 5 ou 6 anos. Com 5 ou 6 anos, seguramente tem muito mais do que metade da pena. Pode não ter os 2/3, por hipótese, mas tem seguramente muito mais do que metade da pena. Ou seja, nós, no fundo, qual é a lógica? A lógica é que, do ponto de vista político-criminal, alguém que já fez uma grande parte do seu percurso criminal, do seu percurso em reclusão, num certo sentido, já realizou também uma boa parte do fim das penas. Pronto. E agora aquilo que nos compete é ter maior atenção, do ponto de vista da reinserção, a estas pessoas que estão nessa condição. Eu percebo quando diz, não, mas era preciso que haja que os tribunais que intervenham aqui para... Qual é o nosso problema? O problema é que tudo isto é para ontem. E a intervenção judicial, num contexto destes, a única coisa que faria era retardar o processo. E não estou convencida de que, uma vez que nós subtraímos daqui, não é? Aqueles crimes que são os crimes hediondos, as coisas mais perigosas, pronto, não vejo que essa intervenção, que fosse uma intervenção que efetivamente tivesse o condão de... Perdão. Isso pode. Depois, a ideia de crimes contra as forças de segurança e em particular contra os guardas prisioneiros, acho que sim, não vejo razão para não ser. Percebo que quem praticou um crime ofendendo um guarda prisional no interior da cadeia, que não faça sentido se o crime é esse, que venha cá para fora.
Quanto à questão da sobrelotação, penso já ter respondido. Quanto à questão dos números. Nos números que nós temos, relativamente aos números que nos foram apreciados pela Direção-Geral, nós teremos entre 1.700 e 2.000. É esse o número de pessoas que estão aqui em causa. Na outra proposta, na outra alternativa, estariam 1.600 e qualquer coisa, 1.600 pessoas. Pronto, aqui estão entre 1.600 e 2.000 pessoas. Quanto à questão do domicílio estável, se as pessoas terem ou não terem domicílio estável, algumas destas pessoas podem não ter domicílio estável. Não tenho essa dúvida. Pronto. Não têm agora como não teriam antes. Por isso é que eu disse inicialmente que o que estamos a fazer é trabalhar com a Segurança Social, por um lado, e depois com as autarquias, no sentido de haver respostas sociais para estas pessoas que não tenham condição para ter um espaço de recuo.